E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus aqui. Hoje eu queria falar sobre Mateus capítulo 6, um texto que eu já tenho meditado há alguns dias. Nós temos uma série no Instagram também, onde nós estamos falando sobre ansiedade. E se você quiser saber com mais detalhes, né, desse tema que é muito caro para nós, dá uma olhadinha lá e aí você vai encontrar bom material sobre ansiedade. Por que eu estou falando isso? Mateus capítulo 6 é um texto onde Jesus vai nos dar uma medicação completa para podermos combater a ansiedade, né? E aí eu falei um pouquinho sobre esse texto de Mateus capítulo 6, falei sobre Filipenses no capítulo 4, mas hoje eu queria falar desse texto de forma mais ampla, né? Com o Instagram nós fizemos um resumo desse texto. Então eu queria falar de forma um pouco mais detalhada, que eu acredito que é uma ótima receita para nós nesses dias de quarentena e dias onde muitos de nós nos encontramos muito agitados com tudo isso que está acontecendo. Mais uma vez eu não consigo deixar de abrir meu coração e dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, morrendo de saudade de todos vocês de nova casa. Nosso coração fica muito apertado a cada dia que se passa e a nossa programação não volta ao normal. Mas como eu sempre tenho falado, né, a nossa responsabilidade não pode passar na frente da nossa saudade. Então, a gente vai se vendo por aqui, a gente vai se organizando por aqui, mas nós não vemos a hora de nos encontrarmos de novo. Mas eu incentivo você e toda a sua família a não deixar de viver a vida da igreja, mesmo que de forma reduzida, mesmo que de forma que seja online, não deixe de viver a vida da igreja. Então nós temos disponibilizado materiais para que você faça o seu culto doméstico, temos disponibilizado pastorais para que você faça a ceia. Então não deixe de cear com a sua família, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, que é fundamental. Como eu disse, isso tudo vai passar, mas a gente precisa viver uma vida de evangelho como se nada disso existisse, tá certo? Então alimente-se, alimente a sua família e seja responsável para com a sua salvação, porque nós acreditamos que isso tudo vai passar breve, breve. Mas sem muitas delongas, vamos aqui compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, e eu estou aqui num ambiente diferente, né? Vocês viram? Deixa eu dar uma mostradinha aqui um pouquinho da vista abençoada. Tá vendo? Coisa boa. Tem um barquinho ali embaixo, um caiaque. Então estou aqui no, como Pedro ficava lá no terraço. Estou aqui no terraço também da casa dos avós da Michelle, um lugar muito precioso para nós. Nós estamos aqui fugindo um pouquinho dessa doideira de Belo Horizonte, né? Aproveitando como todo o nosso trabalho, ó, como todo o nosso trabalho consegue ser feito pela internet, então nós estamos aqui um pouquinho. Então, Mateus do capítulo 6, a partir do versículo de número é, 25, Jesus vai nos dar um conselho, ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais preciosa que o alimento, e o corpo mais precioso do que o vestuário? Deixa eu alterar essa versão aqui, só para ficar mais claro para a gente. Vou colocar NVI, que eu gosto bastante. Então, o versículo 25 ele vai nos dar uma instrução onde nós não deveríamos andar ansiosos ou preocupados pelas coisas da vida, por questões de comida, por questões de bebida, porque o corpo é mais importante do que a bebida e do que a comida. E também não deveríamos ficar agitados é, por, por questões de vestuário. O que eu vou vestir? Eu vou ter dinheiro para fazer as coisas, né, que o meu corpo pede. A Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos com essas coisas, porque o Deus que fez o corpo, o Deus que fez a comida, provisionará todas as coisas. É interessante, eu sugiro que depois você leia o capítulo inteiro em casa. Alguns versículos atrás, Jesus estava falando sobre coisas da vida, sobre dinheiro, ele estava falando sobre servir a dois senhores, ele estava dizendo para não juntarmos tesouro na terra. Então Jesus estava falando sobre dinheiro, sobre coisas dessa vida e como nos sustentar nessa vida. E é interessante que Jesus já emenda esse assunto falando sobre ansiedade. Então Jesus está falando sobre preocupações da vida e logo em seguida Jesus começa a falar sobre não andar preocupado com coisas da vida. E a ansiedade nada mais é do que andar demasiadamente preocupado com um futuro ou um possível futuro.
Então Jesus está dizendo o seguinte: não ande ocupado, e aqui nós vamos nos ater a simplesmente ao que o texto está dizendo. Então, você quer saber sobre outros fatores de ansiedade, assista a nossa série no Instagram, mas nós vamos falar simplesmente sobre o que o texto se propõe a dizer. Porque, de fato, toda ansiedade, ela demanda de preocupações com o comer ou com o vestir. E aí a gente pode pensar nos desdobramentos da nossa sociedade pós-moderna, nos desdobramentos, né, que esse comer ou vestir, eles ajuntaram para si nessa sociedade pós-moderna. Então, você pode pensar em status social, você pode pensar no carro do ano, você pode pensar em emprego, e todas essas coisas vão desaguar no comer ou no vestir, né? Mas vamos seguir aqui. Versículo 26, Jesus vai dizer o seguinte: observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus vai combater essa vida de incerteza com a figura do Pai. Está dizendo o seguinte: olha para os passarinhos. Jesus compara o nosso valor com o valor dos pássaros. E fazendo essa comparação aparentemente absurda, né? Ninguém trocaria um ser humano por um pássaro. Jesus faz essa comparação e conclui essa comparação apontando para a figura do Pai, dizendo o seguinte: o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus começa a combater essa figura de incertezas da vida com uma figura de paternidade. Nós estamos vivendo assim dias assustadores, né? Onde muitos perderam seus empregos, muitos perderam o contrato, enfim, né? Essa loucura que a pandemia trouxe para nós. E Jesus está dizendo: olhe para as aves do céu. Elas têm comido, elas têm bebido, elas têm vivido em saúde. Será que vocês não são muito mais preciosos do que elas? Se o Pai Celestial as alimenta, certamente alimentará vocês também. Minha irmã, eu tenho observado e vivido a provisão de Deus na minha vida e na vida da Michelle. À medida que a crise vai apertando, a provisão de Deus também ela vai se multiplicando nas nossas vidas. Porque nós temos essa consciência de um Pai. Então, se eu tenho uma consciência de um Pai, eu descanso em Deus. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus aqui também combate o excesso do amanhã. Nesse período de quarentena, nós temos uma tendência muito grande a ficarmos agitados, ficar pensando o que eu vou comer amanhã, quando que essa quarentena vai acabar, e o que vai ser do meu emprego, ou seja, o que vai acontecer amanhã. E na expectativa de resolver o amanhã, acabamos que não nos resolvemos e não aproveitamos o hoje, né? A Michelle fez um vídeo muito legal, também está no Instagram dela, profissional, falando sobre esse frenesi de uma produtividade, né? Existe uma corrida para ver quem produz mais, quem faz o curso online, quem faz isso, quem faz aquilo. Então tem essa noia para produzir. Do outro lado da ponte, tem uma turma também que fala que quarentena não é um tempo de produzir nada, né? É um tempo talvez de reflexão, é um tempo de você pensar. E talvez o mais interessante para nós é acharmos o equilíbrio e um ponto de saúde mental e saúde espiritual para todos nós, né? Onde eu consigo produzir algo, mas onde eu também consigo descansar. Porque se eu fico nessa grande noia de isso vai passar, isso não vai passar, acaba que eu não consigo produzir nada hoje, né? Se eu fico demasiadamente preocupado com o amanhã, quando isso acaba, quando isso passa, eu não consigo viver o hoje. Jesus está dizendo: quem de vocês, por mais que fique preocupado, pode acrescentar uma hora da sua vida? Então, um grande conselho: viva um dia de cada vez. Viva o hoje, porque o hoje se resolve hoje, o amanhã se vive amanhã. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupa? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. 29. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus, mais uma vez, usando uma figura aqui, comparando o glorioso rei Salomão, o rei mais rico de toda a história de Israel, com nós que somos filhos do Senhor. Na verdade, primeiramente, Jesus compara o rei Salomão com o lírio do campo. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, nenhum desses lírios, Salomão não se vestiu tão gloriosamente como o lírio do campo. E se Deus veste os lírios do campo, certamente vestirá vocês. Se Deus vestiu a Salomão, se Deus vestiu os lírios do campo, certamente Ele vestirá vocês. Então percebe que agora mesmo Jesus falou das aves do céu. Se Jesus tem dado comida para as aves do céu, se Jesus tem dado roupa para os lírios do campo, não faltará para nós que somos filhos. Versículo 30.
Se Deus veste assim a erva do campo hoje e amanhã ela é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E agora Jesus dá uma apertadinha no cinto. Ele já tratou essa, essa, essa essa persona de incertezas com a figura do Deus provedor, ele tratou essa figura de incertezas com o Deus que é Pai, e agora ele chama a responsabilidade sem culpabilizar o crente, dizendo o seguinte: olha, a sua falta de fé faz não ter essa perspectiva de um Deus criador e de um Pai cuidador. Se a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, Deus tem cuidado dela, Deus irá cuidar de você. Se Deus tem cuidado das aves do céu, Ele também vai cuidar de você. E Ele fecha a questão nos chamando de homens de pequena fé. Se de fato não temos crido em Deus, é uma falta de fé. Então, quanto mais falta de fé houver na minha vida, mais ansiedade e incertezas eu terei do dia de amanhã. Quanto mais fé eu tiver em Deus, mais certeza e tranquilidade em Deus eu terei para o dia de amanhã. E talvez você está se fazendo a pergunta, tá? Mas como que eu aumento a minha fé? E a Bíblia é muito clara e diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então eu acredito à medida que você se expõe à palavra de Deus, à medida que você se expõe às Escrituras, a sua fé é alargada. Versículo, vamos seguir, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Então olha o que o versículo 31 vai dizer: não fique demasiadamente preocupado com amanhã, pensando o que eu vou comer ou o que eu vou vestir, porque quem se preocupa com essas coisas são os pagãos, são pagãos. E o que é um pagão? Pagão é aquele que não tem uma aliança com Deus. Quando Davi ele vai ali atacar, né, e matar o filisteu Golias, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é esse que não tem aliança com Deus que está falando? E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem fica diariamente preocupado com o que vai comer, ou o que vai comer, o que vai comer e o que vai beber, ou o que vai vestir, é um pagão, é um incircunciso, é aquele que não tem aliança com Deus, é aquele que não tem pai. E o versículo 31 vai dizer: os pagãos correm atrás disso, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, mais uma vez, Jesus está combatendo essa figura de falta de fé, essa figura de incerteza, essa figura de ansiedade com a figura do Pai. E é muito interessante que no livro de Mateus mesmo, Jesus, os discípulos perguntam quem é o maior no reino de Deus. E Jesus chama uma criança para o meio e fala o seguinte: vocês jamais entrarão no reino de Deus se não forem como essa criança. Se quiserem entrar no reino de Deus, vocês precisam ser como essa criança. E a figura da criança é uma figura muito Tenham interessante. cuidado de não praticar suas obras de justiça diante O dos que é isso outros aqui, para serem gente? vistos por eles. Se Ó, fizerem isso, vocês escutaram, o computador começou a falar sozinho aqui. E Jesus ele traz a figura da criança para nós podermos pensar, para nós podermos pensarmos sobre a questão da paternidade. Se nós não formos como uma criança, não poderíamos entrar no reino de Deus. E a figura da criança é espetacular para nós entendermos sobre paternidade. Eu acho que de todas as fases de desenvolvimento do ser humano, a fase a infância da criança é uma fase excelente para nós entendermos sobre o valor da paternidade, porque a palavra de Deus está dizendo que pagãos se preocupam com coisa da vida. Nós que somos filhos, nós descansamos em Deus, porque o Pai sabe daquilo que nós precisamos. E quando nós paramos para pensar sobre uma criança, a criança de fato é essa figura que não levanta de madrugada para ver se a porta está trancada. Ela não se preocupa dia 5 para saber se vai ter comida. Ela não está preocupada dia 10 para saber se vai dar para pagar a internet, porque ela sabe que ela tem um pai. E quem provisiona e quem cuida é o pai. Então ela simplesmente descansa no pai. E nós, de fato, se quisermos ter uma vida em Deus, nós precisamos ser como essa criança. A gente não consegue nem ir para o céu se não tivermos o coração de uma criança, quanto mais ter uma vida de qualidade. Eu não estou te incentivando a ser irresponsável e não planejar o dia de amanhã, porque o modus operandi de Deus é planejamento e trabalho, mas o futuro ele foi feito para ser vivido e não sofrido. Então, como uma criança, nós devemos descansar no Pai e acreditar que o Pai Celestial está cuidando de todas essas coisas. Versículo 33.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então Jesus começa a fechar esse diálogo dizendo o seguinte: olha, para você que está ansioso, para você que, né, que está com essa vida de incerteza, você precisa acreditar que Deus é um Deus criador e provedor. Você precisa acreditar que o Pai sabe o que você precisa. E a receita para fechar tudo isso, a receita prática para não ficar demasiadamente preocupado com essas coisas, porque Jesus fala que traz todo o conceito teológico, agora ele vai trazer a coisa prática. A vida prática é buscar o reino de Deus. E à medida que você busca o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E, meu irmão, vamos ser justos aqui. Quais são todas essas coisas? Comida, bebida e vestuário. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque às vezes a gente fala assim, você vai buscar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós projetamos para Deus coisas que Deus não projetou para nós. Então a palavra de Deus está dizendo, à medida que você busca o reino de Deus, todas essas coisas, quais foram as coisas que nós tratamos? Se você for olhar lá para cima, o texto vai falar sobre, né, bens financeiros, uma vida de qualidade, mas aqui claramente está falando sobre comida, bebida e vestuário. Meu irmão, nessa quarentena não vai faltar para você comida, bebida e roupa para sua família. Se de fato você crê em Deus, você crê que um pai está lá no céu cuidando de você, não faltará mantimento para a sua casa. E aí no versículo 34 ele finaliza esse assunto dizendo: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo o seguinte: não se preocupe com o amanhã, pois amanhã dará conta de si mesmo. Amanhã só se resolve amanhã. A provisão que Deus tem para você amanhã só se resolve amanhã. O dinheiro para pagar a conta de amanhã só chegará amanhã. Basta cada dia o seu mal. Cada dia tem a sua proporção de mal e a sua proporção de bem. Se eu pego o mal de hoje e levo para amanhã, meu irmão, daqui a pouco eu estou pirado. Se eu pego a proporção de bondade para hoje e quero levar amanhã, ela não será suficiente, porque lembra do maná, o maná descia e ele servia apenas para a alimentação daquele dia, meu irmão. Então cada dia traz o seu próprio bem, cada dia traz o seu próprio mal. Descanse em Deus diariamente, porque o mal de hoje nós damos conta, o mal de ontem e o de amanhã não. Então creia que você tem um Pai, creia que você tem um Deus provedor, um Deus criador, e busque o reino de Deus, meu irmão. E essa quarentena ela vai passar sem deixar danos na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de graça, de vitória e de muito descanso nele. Estou morrendo de saudade de vocês. Como eu sempre digo, estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, para nós passarmos por esse tempo de quarentena e de reclusão social da forma mais amena possível. Então, vocês têm meu telefone, vocês têm meu contato, precisando de mim, estou aqui. Beleza? Beijo, abraço, fiquem com Deus.